A crença na ressurreição? Crença na ressurreição, sim. Sim, quando a gente começa a compreender sobre as origens do cristianismo, o nascimento do cristianismo, boa parte dos, assim, diria que é quase uma unanimidade entre os historiadores que a ressurreição é fundamental para o nascimento do cristianismo, porque até mesmo o apóstolo Paulo, naquela famosa passagem de 1 Coríntios 15, ele afirma que sem ressurreição é vã a nossa fé, então a ressurreição teve um impacto realmente fundamental. Agora, é claro que quando nós somos historiadores não cristãos, que nós estamos investigando, então, aquilo que pode ocorrer no mundo real, e não algo que seria uma questão de fé, acreditar na ressurreição de Jesus, nós tentamos aplicar outras hipóteses para o que pode ter acontecido em relação a Jesus, que não envolveria necessariamente que ele ressuscitou dos mortos e foi para o céu, que é uma coisa milagrosa, né, que já é assim. Uhum. Então, muitos historiadores pensam que o que pode ter acontecido com Jesus, nesse sentido, é claro que são hipóteses que são elaboradas, é que uma ideia seria que talvez, após a morte de Jesus por crucifixão, os apóstolos simplesmente tiveram visões de Jesus. É algo que é muito normal de acontecer até os dias de hoje. Quando um ente querido nosso morre, a gente às vezes vê ele, vê em sonho, ou vê em alguma coisa que acontece. E naquela cultura específica, que não entendia exatamente quais são os processos psicológicos que acontecem conosco, é muito mais comum você achar que uma pessoa que morreu está ali viva de novo. Isso existia até mesmo no Império Romano. Né? Pessoas como imperadores se acreditava que eles ressuscitavam dos mortos. Então, não era uma novidade ali. Então, fazia parte daquela cultura que eles estavam. Então, uma hipótese seria nesse sentido, que eles tiveram visões de Jesus. Uma outra hipótese seria em relação à questão relacionada ao túmulo vazio. A gente poderia dizer que, se caso a história do túmulo vazio tem algum tipo de plausibilidade, uma ideia seria que talvez, que não é impossível de ter acontecido, que como Jesus foi enterrado já ao anoitecer ali, talvez eles não tenham visto exatamente em que túmulo ele foi enterrado e erraram. E descobriram um túmulo vazio que não era o túmulo que Jesus estava enterrado e gerou a história. É uma hipótese, claro, a gente não pode saber se foi isso que aconteceu. Sim. Uma outra hipótese também é que talvez o túmulo vazio tenha sido uma invenção do evangelista para corroborar a ideia de que eles estavam Da vivos ressurreição, né? e que não tenha tido nenhum túmulo vazio existindo ali. É uma hipótese também. Por exemplo, uma outra hipótese que também é levantada nesse sentido é por John Dominic Crossan, que é aquele historiador que lançou um volumoso livro sobre o Jesus histórico, que para ele Jesus teria sido enterrado tipo numa vala comum. Então, a ideia do túmulo vazio surgiu posteriormente, sem ter um fundo histórico plausível. Também é uma hipótese, porque muitos desses que eram crucificados eram enterrados em valas comuns. Ou ainda, alguns desses que eram crucificados eram simplesmente deixados ali para que os animais carniceiros começassem a vir devorar ali o cadáver, porque fazia parte da pena do condenado à crucificação. Ele ser comido por abutres, por cães, essas coisas assim. Nada impede que o que tem acontecido com Jesus histórico também tenha sido nesse sentido, e que a ideia que é mencionada nos evangelhos, de ele sendo retirado da cruz, de ter um soldado romano enfiado uma lança nele e simplesmente saído água, que é algo bem teológico, porque tem ali relação com batismo, essas coisas assim, é que isso não seja simplesmente uma história inventada para, justamente, de novo, corroborar a ideia de que os apóstolos estavam tendo ali visões de Jesus. Então, existem várias hipóteses que a gente pode levantar nesse sentido que não implicam uma ressurreição real, uma ressurreição física. Claro que os cristãos que têm uma fé legítima, eles podem acreditar que Jesus ressuscitou, mas já em relação a um historiador que não pode, em sua pesquisa, colocar nada relacionado a milagres, né, nem intervenções divinas, a gente tem que partir de outras ideias, outras hipóteses, com base naquilo que é comprovado cientificamente. E como a ciência observa que mortos não ressuscitam e que mortos não ascendem ao céu, a gente não pode aceitar isso como algo factual que aconteceu no passado. Então, em relação à pergunta sobre a importância da ressurreição, é fundamental. Se não fosse a ideia de que Jesus teria ressuscitado de alguma forma, o cristianismo certamente não teria existido. Seria muito difícil de ter avançado em relação a isso. É realmente o fundamento do cristianismo, acreditar na ressurreição de Jesus. Em relação à ideia de Jesus ter morrido por blasfêmia, isso muito provavelmente é uma criação teológica.
Praticamente nenhum historiador aceita que Jesus, ou que aquele julgamento que tem contra ele ali com Caifás, essas coisas assim, são históricos. Assim como a ideia própria de Pilatos, lavando as mãos, soltando Barrabás, aquilo ali é tudo uma criação teológica, nada disso dali é realmente histórico. Até mesmo a ideia de Jesus, por exemplo, ali estar relacionado a Barrabás, em que um prisioneiro era solto no dia de Páscoa, não existe nenhuma fonte antiga que mencione que existia esse tipo de costume, somente os evangelhos. Tudo indica que realmente é uma criação teológica que nós temos ali. Então, entender sobre o porquê Jesus morreu, também nós ficamos nessa área que é meio cinza, porque nós não sabemos exatamente o que motivou. Mas uma hipótese que eu acho bastante plausível nesse sentido é aquela que também foi colocada pelo historiador Geza Vermes, pesquisador sobre cristianismo antigo e também sobre judaísmo, que ele aponta que, se caso a ideia de Jesus ter expulsado os cambistas ali do templo for uma ideia, uma coisa que aconteceu realmente na história, isso pode ter alertado a polícia do templo, que cuidava ali da segurança, de que, opa, nós temos aqui alguém que tá perigoso, que tá causando uma revolta. E isso pode ter ajudado em muito a conduzir Jesus a ser crucificado por sedição, porque eles interpretaram que Jesus seria tipo alguém que estava ali se revoltando contra não apenas a elite judaica, mas até mesmo contra o próprio Império Romano que estava ali, porque muitos dos guardas ali que cuidavam da segurança também eram romanos, que estavam ali em volta de Jerusalém e tudo assim. Então, isso pode ter conduzido a ideia de Jesus ter sido crucificado. E a partir do momento em que os seus discípulos acreditavam que Jesus seria o Messias, em algum sentido ali, isso pode ter contribuído ainda mais para que ele fosse crucificado. Tanto é que a ideia que nós temos ali, que é mencionado pelos 4 evangelistas, de que houve um letreiro em cima de Jesus, quando ele foi crucificado, que ele foi acusado de ser rei dos judeus. Isso é claramente a ideia de que, para os olhos dos romanos, Jesus seria como um revoltoso ali mesmo, um revolucionário, interpretado por eles. Então, isso pode ter conduzido à sua crucificação, mas não a ideia de que ele blasfemou, nem nada disso. Isso já é uma criação teológica que reflete justamente o que estava acontecendo ali no final do primeiro século, em que cristãos estavam entrando em discussão com os judeus, porque até aquele período muitos dos cristãos eram judeus. Demorou um tempo até ter mais número de gentios, não judeus, no cristianismo. E estava tendo ali muitos debates com a sinagoga. E para a sinagoga, para os judeus que não aceitavam Jesus como Messias, ele era realmente uma blasfêmia. Mas isso é anacrônico em relação ao primeiro século. É muito mais provável que realmente Jesus tenha sido crucificado por ser acusado de estar fazendo ali uma sedição contra os romanos. Algo parecido com o que aconteceu com Judas Galileu, que foi lá no censo de Quirino, no ano 6 da Era Comum. Ele também levantou uma revolta contra os romanos, foi simplesmente ali, morreu de forma... E era basicamente isso que os romanos faziam quando encontravam alguém que fazia sedição contra eles ou que se revoltava contra a ordem dos romanos. Eles simplesmente matavam sem fazer muitas perguntas. Era um povo bastante violento, era uma cultura violenta deles ali. E agora, sobre a segunda parte da pergunta, se Jesus existiu, conforme nós mencionamos já, que eu mencionei anteriormente na live, né, que boa parte dos historiadores concorda que sim, mas que não tem como a gente estabelecer isso com... 100%, né? 100%. Porque para estabelecer 100%, a gente... E como veio de Hermes, também veio dos outros deuses, né? Mitra também, mas bem provável que deve ter resgatado alguma coisa também, né? Não sei. Como assim? No qual? Por exemplo, que Hermes é bem parecido com as características de Jesus, Mitra também. Sim, existem algumas questões ali, por exemplo, sobre alguns milagres, transformar água em vinho, muito parecido, essas coisas assim. Isso pode ter influenciado até a redação dos evangelhos. Agora, sobre a historicidade de Jesus, para a gente estabelecer assim com 100% de certeza, para ninguém ter dúvida nenhuma, é só se encontrasse algum registro arqueológico direto dele. Só que o problema disso é que ele era um camponês galileu, então como encontrar um registro dele especificamente? Mesmo que a gente encontre, digamos assim, que a gente encontre alguma coisa que ele construiu e assinou, Jesus, aqui, Jesus de Nazaré. Então, existiam vários Jesus que poderiam estar habitando na mesma vila, chamado Nazaré, e mesmo assim a gente não teria certeza absoluta.
Então é muito difícil em um personagem assim que era praticamente um camponês. Até mesmo em relação a Pilatos, até há poucos anos atrás, a gente não tinha como estabelecer com uma certeza absoluta, total, de 100% que ele existiu. Foi somente a partir do momento que nós encontramos a pedra de Pilatos, lá que menciona Pilatos como prefeito da Judéia, que a gente vê, opa, então ele realmente existiu. Agora a gente tem uma certeza que é praticamente 100%. Aqui está uma prova arqueológica dele. Mas para Jesus, que seria um galileu, analfabeto, lá de um vilarejozinho bem pequeno da Galiléia, encontrar uma evidência dele seria muito, muito difícil. E mesmo se encontrasse, as pessoas questionariam: é ele mesmo? Ou é um outro Jesus, que era um nome extremamente comum naquela área? Então, eu vejo que seria impossível. Não vejo que vai algum dia ter algum tipo de prova 100% nesse sentido. A gente depende mesmo desses documentos antigos, Paulo, os evangelhos, de um pouco também ali de Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, essas coisas assim, mas é por ali assim, não tem como estabelecer 100% de certeza.